Muito obrigado. Queria agradecer ao professor José Auler, professor Calil, professor Edelcio Jesper, por esse convite. Queria dizer a vocês mais jovens que quando vocês forem convidados para fazer aberturas de congressos, analise a possibilidade que não seja pelos seus conhecimentos relevantes adquiridos na área, mas pode ser simplesmente pela idade. Vocês estarão ficando velhos e as pessoas começam a chamar você para falar coisas gerais. E o Jesper, quando me convidou para fazer esta palestra, eu pensei em fazer uma análise da epidemia. Do ano passado eu falei sobre a história da epidemia, porque eu pertenço à geração dos que foram testemunhas oculares da epidemia de AIDS no Brasil. Eu me envolvi nessa história porque em 1983 eu fazia um estágio no Sloan Kettering, em Nova York, e lá estava sendo feito um trabalho de tratamento do sarcoma de Kaposi, na oncologia, com interferon. E eu acompanhei esses doentes lá. Nova York era o epicentro da epidemia americana, naquela época. E quando voltei no Brasil, como eu era oncologista e eu chefiava o serviço de imunologia clínica no Hospital do Câncer, eu comecei a receber os casos de sarcoma de Kaposi. E aí, quando percebi, estava envolvido no problema da AIDS brasileira. E eu vou fazer uma análise de como a epidemia evoluiu, mas como ela evoluiu do ponto de vista científico. Como nós passamos de uma fase de uma doença absolutamente desconhecida para outra em que nós já temos algumas armas que permitem ou que possibilitam a redução da velocidade de transmissão do vírus. No dia 1º de dezembro, Dia Mundial da AIDS deste ano, foi realizada uma conferência na George Washington University com esse título aqui, O Começo do Fim da AIDS. Essa conferência contou com a presença de dois ex-presidentes americanos, o George Bush e o Bill Clinton, e do Barack Obama. E o Barack Obama diz na conferência que criar um mundo, uma geração livre de AIDS é uma prioridade global. Começa que o nome já da conferência, o começo do fim da AIDS, é um nome altamente pretensioso, né? Quem ousaria pensar que a epidemia de AIDS que este pode ser o início do fim da epidemia, né? Nos últimos 2 anos, esse objetivo veio porque nos últimos 2 anos surgiram 4 estudos que mostraram a eficácia de intervenções medicamentosas capazes de diminuir a velocidade de transmissão do HIV. Tudo isso aconteceu praticamente num período de 18 meses. E o Anthony Fauci, que é que dirige o Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas do NIH, diz que esse é um tempo que traz muita excitação, mas é um tempo muito complicado. E complicado por quê? Vamos fazer um retrospecto. O vírus da AIDS foi descoberto, surgiram os primeiros casos nos Estados Unidos em 1981. Por quê? Bom, primeiro porque o vírus estava lá. Segundo, porque era o sistema de saúde em condições melhores para detectar o aparecimento de uma doença nova. Apareceu nos Estados Unidos, apareceram os primeiros casos, foram imediatamente identificados. E aí, no início não se sabia o que era, o que provocava a doença. Alguns supunham que fossem infecções de repetição, outros imaginavam que fossem substâncias recreativas usadas pelos homossexuais americanos e europeus. E os vírus foram realmente os principais suspeitos. Isso se juntou a um conhecimento que tinha sido adquirido nos anos imediatamente anteriores pelo laboratório do Robert Gallo, que tinha descrito a interleucina 2, e tinha desenvolvido a tecnologia para o cultivo de linfócitos, e tinha descrito os 2 primeiros retrovírus capazes de provocar doenças humanas. Até essa época, não se sabia, até um pouco antes do aparecimento do vírus da AIDS, não se sabia que retrovírus eram capazes de provocar doenças humanas. Sabia-se que provocavam doenças em animais, a leucemia dos felinos, etc., mas não em homem. Alguns achavam que jamais.
não fosse essa descoberta anterior, não haveria tecnologia para se procurar um retrovírus como possível responsável pelo aparecimento da AIDS. Isso aconteceu graças aos esforços do isolamento do vírus, que deram o prêmio Nobel ao Montagnier e a Celucci, como é o nome? Barré-Celucci, e alijaram o Robert Gallo, que teve uma contribuição importantíssima, porque você isolar o vírus é uma coisa, provar que o vírus é o responsável pela doença exige uma tecnologia muito especial e um esforço laboratorial muito intenso. Isso foi feito nos laboratórios do Robert Gallo e demonstrar que o vírus era o responsável pela doença, criou imediatamente o teste que permitiu identificar os HIV positivos. E aí, em 1985, um nucleosídeo que tinha sido testado em doentes com câncer e apresentou resultados muito insatisfatórios, foi testado contra a transcriptase reversa e se viu que ele era um inibidor. E surgiu o primeiro tratamento com a AIDS. É um avanço que nunca aconteceu na história da medicina. Nós convivemos com doenças durante séculos, milênios, sem identificar uma droga ativa contra elas. No caso da AIDS, em 4 anos, desde que apareceu o vírus, nós já tínhamos uma droga que pôde ser empregada. Nós que tivemos experiência inicial com a AZT, ficamos muito decepcionados. Eu, pessoalmente, achei que era uma droga ridícula, porque era usado em dose alta, a gente dá 1.200 miligramas de AZT, a dose usada hoje é de 600, é a metade da anterior. Aliás, esse é um ponto importante. A gente vai ficando mais velho e acompanhando a dosagem de medicamentos e sempre quando uma droga é lançada no comércio, a chance dela ser usada em doses mais altas do que as necessárias é grande. A gente vê isso em oncologia todos os dias. Drogas que provocam uma toxicidade exagerada. E aí as doses são reduzidas gradativamente e o tratamento se torna mais aceito. Por que acontece isso? Acontece que quando os medicamentos são apresentados para aprovação nas agências reguladoras, o FDA ou as agências europeias, eles são apresentados na dose máxima, que é onde se procura a ação máxima também. O AZT na dose de 1.200 miligramas era difícil de suportar, provocava náusea, vômito, anemia intensa. Eu cheguei a receber um doente uma vez com 4 gramas de hemoglobina no consultório, que vinha tomando AZT há uns 2 ou 3 meses. E muitas vezes os pacientes paravam de tomar, porque diziam, olha, eu vivia melhor sem o remédio. Mas, de fato, os estudos mostravam uma discreta diminuição do número de infecções de repetição e um aumento de sobrevida, pequeno. Acho que irrisório comparado com os efeitos colaterais. Mas já em 1994, veja, apareceu em 85, em 1994, 9 anos depois, foi a primeira demonstração de que era possível reduzir a transmissão do HIV. Isso foi feito na transmissão materno-fetal, tratando-se a mãe e a criança que acabava de nascer. Esse foi o primeiro estudo mostrando que havia uma intervenção medicamentosa capaz de reduzir a transmissão do vírus. E aí surgiram os inibidores de protease e os inibidores da transcriptase reversa não nucleosídeos, 1995. Dezembro de 1995, uma data absolutamente histórica que nenhum de nós esperava que acontecesse nesse período de tempo. Nós passamos a ter drogas que associadamente provocavam uma resposta clínica inesperada. Eu tinha doentes nessa fase caquéticos, péssimo estado geral, CD4 abaixo de 50, na fase que os doentes eram doentes que iam na fase terminal da evolução da AIDS, começavam a tomar os medicamentos e em 2 ou 3 meses você não reconhecia mais a pessoa, ganhavam 10 quilos, paravam de ter infecções, curavam-se do sarcoma de Kaposi. Eu tenho doentes vivos dessa época que se encontravam nessa fase e hoje são pessoas que estão aí levando a vida completamente normal.
Eu acho que quem viveu estes dias teve uma experiência única na história da medicina, uma das poucas experiências. Eu acho que essa experiência é comparável com aquela que eu ouvia dos médicos mais velhos, quando eu era estudante de medicina, que contavam o que aconteceu quando a penicilina se tornou disponível. Doentes graves, doentes morrendo, e tomavam penicilina em doses baixíssimas que eles usavam na época e tinham respostas espetaculares. Eu acho que o que aconteceu com o caso dos medicamentos novos em dezembro de 1995 foi um fenômeno semelhante e comparável a esse. E nessa mesma época, aliás, antes dessa época ainda, foi demonstrado que era possível reduzir danos nos usuários de droga injetável com os programas de troca de seringas. Eu, para dizer a verdade, acho que esses programas de troca de seringas são muito importantes, foram muito importantes fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá os usuários de drogas injetáveis são basicamente usuários de heroína. E a gente não pode confundir heroína com cocaína, que era o que se usava no Brasil na época. São drogas completamente diferentes. Nós temos a tendência a tratar as drogas como se fosse uma coisa só, né? Maconha, heroína, cocaína. Na verdade, cada uma tem a sua característica, tem a sua farmacologia própria. A heroína, o usuário usa, e depois de um certo tempo, ele não tem barato nenhum mais, ele não sente nenhuma grande euforia, ele continua usando porque senão não consegue viver. Tanto que o que se faz na heroína, o que é muitas vezes substituir por metadona, você dá por boca e para ele tocar o dia a dia. Não é que ele toma uma dose de heroína e sai enlouquecido pela cidade, ele sai nada, ele sai tocando a vida normal, porque sem a droga ele entra numa crise de abstinência muito pesada. A cocaína já não dá crise de abstinência dessa intensidade. É um mito a crise de abstinência da cocaína. A crise de abstinência da cocaína surge e é insuportável na presença da droga. Aí sim. Pega o usuário crônico, ele vê a cocaína, ou vê o lugar onde ele usava, ou vê alguém sob o efeito da cocaína, ele entra numa síndrome esquisita que parece síndrome do pânico. O coração dispara, ele tem cólicas abdominais, às vezes diarreia nessa hora, vômito, e se sente muito mal, e aí é praticamente irresistível. Mas tira do lugar, leva para um outro canto, onde ele não entra em contato com a droga e com ninguém que use, ele esquece. Nas cadeias hoje, não existe mais crack. Eu acompanhei a epidemia de crack, eu tenho acompanhado a epidemia de crack desde que surgiu em 1992, nas cadeias. E hoje o que acontece? Hoje não há crack nas cadeias paulistas mais. Não que o Estado tenha feito um esforço, mas é o partido que comanda as principais cadeias que proibiu o uso de crack. Por uma razão muito simples, atrapalha os negócios. O usuário de crack acaba gastando tudo na droga e não tem como pagar a mensalidade. O menino é pego na rua. Nós temos essa coisa que não podemos internar craqueiro, né? Essa discussão da liberdade individual e tal. Então, o que a gente faz? A gente não interna. Espera ele roubar o primeiro celular. Aí, quando ele rouba o primeiro celular, a polícia pega e leva para a cadeia. E aí ele fica preso. Só que ele chega lá e não encontra a droga. Ele dorme 2 ou 3 dias. Precisa acordar para dar comida para ele. Aí acorda, passa agitado um pouco, mais uma semaninha, e está livre do crack. Porque não tem, ele não usa e acaba se acostumando com a falta de crack. Quer dizer, não é uma droga que dê uma dependência muito grande. A cocaína injetável era uma epidemia que a gente desconhecia. Nos inícios dos anos 80, o pessoal dizia que cocaína era droga de rico. E havia uma epidemia de cocaína injetável na periferia das grandes cidades, das cidades brasileiras, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro. Quando começou a AIDS, foi nos subprodutos da AIDS, a cocaína desapareceu. Nós fizemos uma campanha grande no Carandiru nessa época, acabou completamente a cocaína, nunca mais se apreendeu uma seringa. E aí o programa brasileiro dizia que nós tínhamos que distribuir seringas para os usuários. Quer dizer, agora que está acabando que nós vamos distribuir seringa, é uma ideologia importada, porque lá fora você não compra uma seringa, aqui no Brasil você compra seringa em qualquer farmácia.
o custo da seringa é irrisório comparado com o custo da própria droga. Nunca foi esse o problema. Além disso, o uso de quem já viu uma rodada dessas de Bach na veia, imagina, vocês no laboratório, quando trabalham com um vírus, um cuidado absurdo para não contaminar, mesmo assim passa de um tubo de ensaio que tem rosca, passa para dentro do outro sozinho, escapa do tubo. Imagina um grupo de moleques enlouquecidos ali preparando seringa, um injetando, depois o outro. Não há possibilidade de manter isso estéril. Então, nessa época, houve uma grande discussão. Eu sempre achei que esse programa de distribuição de seringa só tinha um mérito: trazer o usuário para perto dos serviços de saúde. Era o único. Mas fui muito criticado por isso na época. E aí vem, em 2005, o primeiro estudo que mostra que uma intervenção biomédica era capaz de reduzir a transmissão do HIV. Depois de algumas tentativas de tentar estabelecer a relação entre circuncisão masculina e transmissão do HIV, que foram mal sucedidas por estudos mal desenhados, por dificuldades de acompanhamento, etc., sai esse estudo da África do Sul dizendo que os homens que tinham circuncisão tinham uma chance 60% menor de adquirir o HIV. Foi o primeiro estudo que demonstrou a possibilidade, porque tudo que tinha sido feito até então mostrava que era possível reduzir a transmissão do HIV, mas não sexual. Esse foi o primeiro que mostrou que era possível bloquear a transmissão heterossexual. E eu acho que a importância desse estudo também é que essas circuncisões eram feitas por religiosos, por motivos religiosos normalmente. E essa circuncisão feita por pessoas por religiosas é feita por pessoas que não têm formação médica, feita em geral por curandeiros ou feita por religiosos mesmo, né? Mais graduados. Então não são feitas nas melhores condições. Eu, na verdade, acho um absurdo hoje, ainda hoje, a circuncisão ser feita por religiosos, em qualquer religião. Tem sentido. Chega um homem da rua, reza, vai lá no pintinho do menino, sem anestesia, corta aquilo, o moleque berra, feito um louco. O vírus, as bactérias do local e tudo tem que ser tementes a Deus também para não provocar uma infecção mais grave, né? Circuncisão é para ser feita por médico, com anestesia local. A criança não tem que sofrer tanto assim. Mas, na verdade, esse foi um achado importantíssimo, porque a circuncisão é um procedimento barato, que você faz uma vez só na vida e protege aquelas pessoas para a vida inteira, protege os homens e indiretamente protegerá as parceiras sexuais desses homens. E aí aparece um outro estudo também conduzido na África do Sul. Vocês vão ver que a África do Sul aparece muitas vezes porque é a maior prevalência mundial do HIV, chega perto de 20% da população adulta. Demonstrou que um gel intravaginal de tenofovir, usado antes e depois das relações sexuais, reduziu em 39% a transmissão do HIV. Essa foi a primeira demonstração de profilaxia pré-exposição com intervenção medicamentosa. Vocês lembram que eu falei que foram 4 trabalhos publicados em 18 meses, esses são os 2 primeiros. E aí, em novembro de 2010, vem um estudo conduzido em 6 países, um dos quais o Brasil, e que mostrando que a combinação de tenofovir e entricitabina, que é o Truvada, teve uma eficácia de 44% na transmissão do HIV entre homens que fazem sexo com homens. Esse trabalho participou o professor Esper Calas, participou o Mauro Schetter e a Valdileia também, né, do Rio de Janeiro. Esse é um trabalho interessante, porque você dá a combinação de 2 antirretrovirais. Você não tem muita garantia de que as pessoas vão tomar o antirretroviral. E ainda assim obtém 44% de redução na transmissão do HIV, juntamente com o trabalho anterior com o gel intravaginal. Quer dizer, isso aqui
demonstrou que é possível impedir a transmissão do vírus através do tratamento ou através da pré-exposição profilática. E aí vem um estudo que é considerado muito importante, o mais importante de todos, que é o HPTN 052, que foi conduzido em 5 países africanos, no Brasil, na Tailândia, Índia e Estados Unidos, com casais discordantes. E o estudo demonstrou que o tratamento precoce diminuiu 96% do risco de transmissão sexual. Foi publicado em maio de 2012 no New England Journal of Medicine. E o ano passado, em dezembro do ano passado, a Science considerou isso o maior avanço científico do ano. Em todas as ciências, a Science faz isso todos os anos. Nos últimos números, no último número do ano, eles analisam os avanços científicos ocorridos em todas as áreas e escolhem o maior avanço do ano. E este ano foi o tratamento do HIV como prevenção, o tratamento da infecção pelo HIV como prevenção. Quantos daqui assinam a Science, hein? Só por curiosidade minha. Quantos assinam? Não, vocês não valem. O professor não vale, quero saber os alunos, os mais jovens. Tem mais alguém que assina a Science? Ninguém, né? Sabe quanto custa para vocês? $99 a assinatura anual. R$180. R$15 por mês. Divide por 4, porque a Science é semanal, dá R$4 por semana. Vocês têm a Science em casa. Aí vocês dizem, não, mas tem no laboratório, tem. Na faculdade tem. Só que tem. Só que você tem que sair de onde está, ir lá, pegar a revista, olhar na estante. Vem outro que quer a revista, você tem que dar uma olhada mais rápida. Duvido que vocês não possam assinar a Science. R$180 por ano é menos do que muitos de vocês gastam de telefone celular por mês. Então, se economizar um pouquinho no celular e um pouquinho no shopping com os amigos, etc., dá para ter essa revista em casa. Chega em casa, aí você pode ler na cama, pode olhar, pode dar uma olhadinha com mais calma, ler os títulos, pelo menos, do que os físicos estão fazendo, do que os astrônomos estão fazendo, do que os químicos, do que os biólogos. E isso garanto que vai mudar completamente a visão que vocês têm do mundo científico. É absolutamente necessário esse tipo de informação. E a revista na mão, a gente carrega para tudo quanto é lugar, você não precisa do computador para ler. E por R$4 é pouco mais do que custa um jornal diário. Eu não ganho nada com isso, hein? Science, uma revista não precisa desse tipo de publicidade. Mas é que quando eu comecei a assinar a Science, anos atrás, mudou minha vida completamente. Mudou minha vida, mudou meu entendimento da ciência. Assim, a ciência, de que forma a ciência é conduzida, como o pensamento científico caminha. E isso mostra, você descobre uma beleza na vida que é impossível de descobrir de outra forma, né? A ciência colocada dessa maneira, apresentada, você vê a discussão para que caminhos toca, caminhos anda, as contradições todas, as grandes verdades científicas depois que são atenuadas, né? As defesas das ideias e tudo, eu acho absolutamente fundamental por um preço que, se a gente for pensar bem, é praticamente irrisório, né? O design do HPTN 052 foi esse aqui, olha, 1.763 casais heterossexuais discordantes. Discordante é que um está infectado, o outro não, evidentemente, né? Esse estudo custou $73 milhões. Foi financiado, grande parte, pelo NIH. E o design era assim, o parceiro infectado tinha que ser virgem de tratamento. Ele tinha que ter um CD4 entre 350 e 550 por milímetro cúbico, o que quer dizer uma deficiência imunológica intermediária. Acima de 600, CD4 a gente considera praticamente normal. E abaixo de 200 é a fase perigosa, é a fase em que a AIDS costuma se instalar.
E esses pacientes foram randomizados, esses 1.073, esses casais foram randomizados, de modo que só o parceiro infectado é que recebia tratamento. E eles eram divididos assim: metade recebeu tratamento imediato e metade recebia um placebo absolutamente igual, aparentemente, até que o CD4 caísse abaixo de 250 por milímetro cúbico. E esse estudo foi planejado para comparar os dois grupos, o grupo que recebeu antirretroviral e o grupo placebo, até 2015. E olha os resultados. Em abril de 2011, portanto, 4 anos antes do planejamento, do planejamento final, o comitê independente recomendou parar com o estudo, abrir os dados e dar antirretroviral para todos os que estavam no grupo placebo. Porque nessa altura já havia 28 infectados, 27 pertenciam ao grupo placebo. Só um paciente era do grupo tratado. E aí o que eles fizeram? Fizeram os testes genéticos do vírus desses 28 infectados. Por quê? Porque, teoricamente, algumas dessas pessoas podiam ter se infectado em relações extraconjugais. E isso, os testes genéticos permitem verificar se o vírus é semelhante àquele do parceiro infectado. E não houve nenhuma relação extraconjugal nesse tipo de transmissão. Como dado adicional, com tratamento precoce, 41% menos de processos infecciosos. Esse estudo, a importância desse estudo, qual foi? Foi a demonstração de que é possível impedir, ou dificultar, pelo menos, a transmissão do HIV através do tratamento das pessoas infectadas. Vocês vão dizer, bom, mas isso já não se sabia antes? Já se sabia, mas não estava demonstrado definitivamente. A demonstração definitiva foi essa. É lógico, tem muita lógica a gente dizer, se você está tomando antiviral, se tem a carga viral elevada, será altamente transmissor nessa fase, aí você toma o remédio, zera a carga viral, deve diminuir a chance de transmissão. Tem toda a lógica. Mas muitas outras verdades, o que se imaginou que eram verdades científicas, também tinham muita lógica, e os ensaios experimentais, os clinical trials, acabaram demonstrando que aquilo não era verdade. Por exemplo, você dá reposição hormonal para uma mulher na menopausa. A gente sabe que a reposição hormonal faz cair o colesterol. Se quem tem mais ataque cardíaco tem colesterol, quem tem colesterol elevado tem mais ataque cardíaco, uma intervenção que faz baixar o colesterol deve diminuir o número de ataques cardíacos. E isso foi, nos anos 90, era tido como verdade absoluta. Aí veio o Women's Health Initiative, o estudo publicado, mostrando que você faz reposição hormonal. O colesterol LDL, que é o mau colesterol, diminui. O HDL sobe, que é o colesterol protetor. E o número de ataques cardíacos aumenta. Aumenta, não diminui. Então, sem a gente ter a demonstração prática, não podemos tirar conclusões, por mais lógicas que elas possam parecer. No Brasil, nós tínhamos, em 1990, mais ou menos a mesma prevalência de HIV do que a África do Sul. Nós começamos a tratar todos os doentes. E aí, começamos a tratar um grande número de pessoas infectadas. Hoje nós temos uma prevalência muito menor do que a África do Sul, e muitos atribuem isso ao tratamento antirretroviral. Mas não havia uma demonstração científica definitiva. Isso foi o que o HPTN 052 fez. Em seguida foi publicado o 4º estudo que eu falei, né? Foi um estudo conduzido no Quênia e em Uganda, com o mesmo esquema de tratamento em casais heterossexuais também discordantes, mas nos quais o parceiro infectado permaneceu sem tratamento, ao contrário do 052, em que a gente foi tratado o infectado. Aqui não. Aqui quem foi tratado foi o parceiro não infectado e o risco de infecção, de transmissão, caiu 73%. E aqui se criou, então, um modelo do tratamento como prevenção que vocês encontram na literatura com esse nome, TASP, Treatment as Prevention.
Será que chegamos ao ponto de a informação amadureceu a tal ponto de nós podermos garantir que o tratamento como prevenção pode ser utilizado? Há muitas discussões. A primeira delas surgiu 3 anos atrás, em que o Greenwich e o Williams, da Organização Mundial da Saúde, usando a África do Sul como modelo, criaram um modelo epidemiológico dizendo o seguinte, que se nós tratarmos todos os HIV positivos, todos, nós acabaríamos com a epidemia mundial, com a epidemia da África do Sul. E que a análise econômica mostrava que isso sairia mais barato do que sairia mais barato tratar todos os infectados do que o dinheiro que seria necessário para gastar em testes, atendimento médico, etc., à medida que a epidemia se espalha. E muitos outros modelos saíram nessa fase. Eu trouxe esse modelo, que foi publicado no Lancet em 2008, esse ao qual me referi, mostrando que cada pessoa infectada transmite o vírus, em média, para outras 7. Tudo isso foi feito na África do Sul, né? Lá na África do Sul, o tratamento é instituído oficialmente quando o CD4 cai para baixo de 350. Nesse modelo que o Greenwich e o Williams fizeram, ela já teria infectado nessa fase pelo menos 3 outras. Se o tratamento fosse instituído imediatamente depois da infecção, o vírus teria sido transmitido para menos de 1, em média. E em 14 anos, a epidemia sul-africana estaria controlada. Esse é o modelo. Este é um modelo que eu selecionei, entre outros, que do Brian Williams, que é um virologista que trabalhou na Cleveland Clinic e hoje trabalha no Instituto, na seção de modelos epidemiológicos na África do Sul. Ele fez o seguinte cálculo. Numa população em que 60% dos homens fossem circuncidados e 80% das pessoas infectadas recebessem antirretrovirais, os riscos de adquirir o HIV diminuiria 55%. Olha o tamanho do desafio agora. Se quiséssemos reduzir para 85%, olha o que tinha que ser feito. 90% dos infectados tinham que ser tratados, 10% dos submetidos à prevenção pré-exposição, à profilaxia pré-exposição, tinham que tomar medicamentos, 80% dos homens tinham que ser circuncidados e 25% das mulheres deviam usar o gel intravaginal antes e depois das relações sexuais. E a conclusão final do Brian é que a chave do sucesso é a aderência, porque você tem que garantir. A única coisa que não precisa aderir é a circuncisão, feita uma vez acabou, não é? Mas o resto, essas pessoas têm que tomar medicamentos e usar o gel, etc., com regularidade. E isso é um desafio que não é pequeno. E aí surgiram duas visões muito discordantes. Eu selecionei 2 dessas visões, uma do Júlio Montaner, que esteve aqui o ano passado nesse curso, que é um dos grandes pesquisadores na área da AIDS, que ele diz que todo mundo fica o tempo inteiro pedindo que nós tenhamos uma evidência clara de que é possível conter a epidemia de AIDS através do tratamento antirretroviral. E que o estudo 052 foi o termo que ele usa é esse, uma peça do quebra-cabeça inequívoca para acabar com qualquer dúvida. E coloquei aqui a opinião da Rochelle Walensky, que é do Massachusetts General Hospital, dizendo que as sugestões de que que a estratégia de testar e tratar poderia ser suficiente para erradicar a epidemia de HIV cria expectativas públicas que não poderão ser realizadas. Tem 2 visões completamente diferentes. Por que não poderiam ser realizadas essas expectativas? Porque não é fácil. Há muitas dificuldades envolvidas nessas proposições todas. Primeiro, é identificar todos os infectados e os não infectados que correm risco mais alto. Segundo, não identificar a infecção nas fases mais precoces. Terceiro, aceitação e aderência ao tratamento. Quarto, a resistência viral. Quinto, a confiança excessiva na atividade protetora.
toxicidade, custo e recursos humanos, epidemias concentradas. Vamos lá, primeira delas, identificar a população-alvo. Quem é que você vai tratar? O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Para quem nós vamos dar HIV, dar antirretroviral? No mundo inteiro são 34 milhões de infectados. Desses, só 6,6 milhões. Nós temos o que aqui? 6,6 dá 20% mais ou menos dos infectados recebem antirretrovirais. Nós teríamos que tratar os 80% que ainda não estão medicados. Mas a cada ano acontecem 2,7 milhões de novas infecções. Isso aumenta o tamanho do bolo. Em Lesoto, que é um país da África Central relativamente desenvolvido em comparação com os outros e que tem a terceira prevalência mais alta do HIV, foi lançado, o Lesoto tem 2 milhões de habitantes. Foi lançado em 2004 uma campanha nacional para testar a população inteira. Em 5 anos, conseguiram testar apenas a metade. E isso é testar uma vez só. Testar uma vez só não garante que essa pessoa que foi testada negativa não se infecte na semana seguinte, nem daí a 5 anos. A rigor, nós teríamos que testar a população toda muitas vezes, não é? Anualmente seria o ideal. O aparecimento constante de novos infectados aumenta a carga de testes necessários. Lógico, o infectado pode infectar outras pessoas. E para a profilaxia pré-exposição, o reservatório de pessoas não infectadas é muito grande. Como é que você vai identificar com segurança aqueles que correm risco mais alto? Porque não pode tratar a população inteira na fase de vida sexual, a população inteira que tem vida sexual ativa. Você tem que identificar aqueles que correm mais risco. Segundo, o impacto das infecções recentes, que é grande. A maioria dos testes não detecta a infecção recém-adquirida. E nos primeiros dias, a viremia é alta e o risco de contágio é maior. Tem um trabalho feito pelo Myron Cohen, que é o investigador principal do 052. Ele trabalha na Carolina do Norte, na Universidade da Carolina do Norte. E nesse trabalho, ele fez um trabalho em Malawi, na África, usando dados virológicos e comportamentais, e verificou que nessa fase inicial, a infecção é muito mais intensa e é fácil de compreender. Por quê? Porque o vírus está se multiplicando, além do que ele tem características especiais nessa fase, isso é demonstrado claramente, que o torna mais facilmente transmissível. E é uma fase que dura aí até 5 ou 6 meses. Nessa fase inicial, ocorrem 38% das transmissões. Quer dizer, na fase que justamente a gente perde, ou por falta de sensibilidade do teste, ou porque as pessoas passam pela infecção sem desenvolver sintomas mais claros, 1/3 das transmissões acontecem nessa fase. E é pequeno o número de portadores testados, especialmente esses que não têm sintomas mais evidentes, que correspondem a mais ou menos 2/3 dos infectados, né? A aceitação e aderência, porque você, para ter impacto na prevenção, o que você tem que fazer? Você tem que dar o remédio, dar os antivirais, e eles têm que ser tomados pelo resto da vida. Isso é um problema, especialmente para aqueles que apresentam efeitos colaterais. Você pegar uma pessoa que não sente absolutamente nada, que está nas fases iniciais da infecção, jovem, e dizer que vai tomar antivirais pelo resto da vida, enfrentando efeitos colaterais, e que tem que tomar todos os dias, porque a resistência aparece quando a pessoa, quase que imediatamente, a perda, quase que imediatamente depois da interrupção da medicação. Não é uma tarefa fácil esse, né? E alguns desses estudos de profilaxia pré-exposição, que foram negativos, isso se deveu à baixa aderência dos participantes. A resistência viral, outro problema seríssimo, né? Já é detectado em pacientes virgens de tratamento. Isso foi demonstrado faz tempo já. Você pega o vírus e esse vírus já vem resistente, porque ele já passou por outras pessoas e já adquiriu resistência aos antivirais administrados nessas fases. E você usar em escala maciça, tratar populações inteiras, você aumenta a chance
aumenta a chance de aparecimento de resistência, que é o que tem acontecido e foi demonstrado na África, que a resistência viral aumenta gradualmente todos os anos, e isso está relacionado com o aumento do número de pessoas que recebem tratamento. A resistência é documentada, inclusive, na profilaxia de pré-exposição. A compensação do risco, que é um fator importantíssimo, né? Você receita o antirretroviral e a pessoa acha que está protegida e que não vai transmitir para os outros e para de usar os métodos convencionais. Exemplos são esses aqui, olha, uma distribuição de preservativos em Uganda, um estudo de 2005, já relativamente antigo, mostrou que esses que recebiam os preservativos se cuidavam menos na transmissão do vírus. E isso é documentado também em cortes de homens que fazem sexo com homens. Tem a corte de Amsterdã, que foi publicada na AIDS, e na Suíça, publicada no Clinical of Infectious Diseases. E o uso esporádico dos HIV, isso é um perigo muito grande, né? De pessoas que entendem que existem drogas que protegem contra a transmissão e começam a usá-la nas fases em que acham que estão correndo risco e depois param. Nós corremos o risco aqui de quê? De transformar os antirretrovirais na pílula do dia seguinte. Os efeitos colaterais também, né? Que na infecção avançada, tudo bem, o doente está mal, péssimo, começa a tomar medicação, tem efeitos colaterais, mas melhora clinicamente. Mas na fase em que não há sintomas, ou nas fases dos HIV, ou nos HIV negativos que fazem pré-exposição, é difícil você convencê-los de que que é vantajoso tomar os antirretrovirais. O tenofovir, por exemplo, tem toxicidade renal, todos eles têm toxicidade, né? Alguns mais intensas e outros não. E esta é uma preocupação que tem surgido cada vez mais. Os inibidores da transcriptase reversa, não nucleosídeos, do grupo do AZT, induzem mutações no DNA da mitocôndria. A mitocôndria é a estrutura fundamental para fornecer energia para a célula. E isso pode causar envelhecimento prematuro e doenças degenerativas. Os custos de recursos humanos, embora menos da metade dos que têm indicação receba antirretroviral no mundo inteiro, cerca de 2/3 dos 7 bilhões investidos nos programas básicos são gastos com tratamento. É muito dinheiro, né? Sobra 1/3 para todo o resto, né? Os custos são cumulativos, lógico, né? À medida que aumentam a sobrevida e se começa a usar em pré-exposição, mais ainda. E identificar os infectados que pertencem a grupos excluídos exige pessoal especializado e serviços de saúde organizados. Vai identificar aqui em São Paulo os craqueiros que são HIV positivos. É fácil chegar na rua, ir atrás deles, convencê-los a fazer o teste e depois a tomar medicamentos, né? E nós temos essas epidemias concentradas, né? Que é o caso desses usuários de drogas, homens que fazem sexo com homens. Nos Estados Unidos são 4/5 dos HIV positivos. Estão nessa situação. As infecções agudas em séries nesses grupos já foi documentada em vários estudos. Esse canadense foi o primeiro que documentou. E um estudo realizado nos Estados Unidos e aqui na América do Sul mostra que esses 44% da eficácia, em parte, aconteceu por falta de aderência. Se tivesse havido aderência, talvez tivesse aumentado a eficácia. E esse dado, que eu acho que é um dado importante, que apesar do uso generalizado dos antirretrovirais nos Estados Unidos, onde a maioria das pessoas que atingem CD4, os níveis mais baixos de CD4 são tratadas, a incidência da infecção pelo HIV permanece constante. As conclusões finais. Os antirretrovirais orais têm papel definitivo na prevenção, mas devem fazer parte de uma estratégia que envolva o que a gente já sabe, que é a circuncisão masculina, preservativos, diminuição do número de parceiros e distribuição de seringas nos casos dos usuários de heroína. A prioridade tem que ser estabelecida, porque não há recursos para que se trate todo mundo. E essa prioridade quais devem ser? Deve atingir quem? Primeiro, aqueles que têm doença avançada, evidente. São eles que têm viremia mais alta, são eles que podem transmitir mais facilmente o vírus para os seus
contatuantes. Esse é o termo que se usa na literatura, eu não sei traduzir isso para o português. Porque na literatura, no começo diziam as prostitutas, e aí esse termo virou uma coisa gravíssima, não? Politicamente incorretíssimo. E aí foi adotado na literatura internacional sex workers. E ao pé da letra, em português, o tratamento fica esquisito, né? As trabalhadoras do sexo. Acho que não faz esse sentido que eles querem na literatura. As grávidas e os casais discordantes. Não podemos esquecer que as pesquisas com vacinas são absolutamente fundamentais. Porque a vacina é uma outra realidade, né? Você vacina, por mais complicado que seja o esquema de vacinação, por menos eficaz que a vacina seja, você faz e consegue proteção sem ter todas essas dificuldades que os antirretrovirais causam na profilaxia pré-exposição e na prevenção da transmissão. Mas o fato é o seguinte, que os modelos matemáticos para prever o fim da epidemia diferem uns dos outros. Mas pela primeira vez em 31 anos, essa possibilidade deixou o domínio do pensamento mágico. Quer dizer, hoje nós estamos aqui reunidos, discutindo a possibilidade de conter a epidemia através do uso de antirretrovirais. E eu acho que aqui o programa brasileiro vai precisar de um pouco mais de criatividade. Acho que nós deitamos muito sobre as glórias do passado. Merecidamente, essas glórias apareceram mais depressa do que a gente podia imaginar. Porque eu peguei a época em que nas conferências internacionais os pesquisadores dos países desenvolvidos diziam que não tinha sentido dar antirretroviral para pessoas dos países pobres, porque elas não tomariam drogas que eram usadas em esquemas muito complicados. De fato, na época, os esquemas eram complicados, havia algumas drogas que tinham que tomar 3 vezes por dia, com o estômago vazio, portanto, 2 horas sem comer, depois mais 1 hora sem nenhuma alimentação. E eles achavam que isso não aconteceria nos países envolvidos, nos países subdesenvolvidos, e que, ao contrário, o que faria seria induzir resistência ao vírus. O programa brasileiro o que fez? Ousou tratar gratuitamente a população. Foi a primeira vez no mundo em que se fez essa experiência. E houve um grande sucesso. Ficou muito claro que essa coisa de dizer que pobre não toma remédio no horário certo era um preconceito como tantos outros, não é? E o impacto do programa brasileiro não aconteceu apenas aqui no Brasil, ele se estendeu para a África. Hoje os africanos tomam antivirais pagos por programas internacionais de assistência, graças ao exemplo brasileiro. Então, aquele grupo que trabalhava no Ministério da Saúde, naquela época do Ministério, que o Ministério era conduzido pelo José Serra, aquele grupo de técnicos e profissionais que conseguiu estabelecer e criar o programa brasileiro, tem um mérito muito grande, porque não só conseguiram mudar o curso da epidemia no Brasil, como conseguiram modificar o curso da epidemia em outros países pobres cujas pessoas recebem gratuitamente as drogas hoje. Mas a partir daí, acho que nós tivemos pouca criatividade a partir desse instante. Então, feita essa ressalva, eu acho que hoje a situação mudou, a epidemia não é mais a mesma. A epidemia brasileira antes eram homossexuais, usuários de droga injetável, poucas mulheres infectadas. Hoje nós temos outra realidade. A epidemia é outra, a epidemia é dinâmica, como toda epidemia. Ela não se estabelece e se fixa daquela maneira. Ela anda o tempo inteiro, ela caminha para frente. E eu acho que os programas de combate à AIDS têm que caminhar no mesmo sentido, na mesma direção. Nós temos que ousar outras vezes, agora, ousar mais ainda. Nós temos que ter diretrizes que não foram tentadas no resto do mundo. Eu acho que uma delas seria começar a desenvolver estratégias de tratamento, pelo menos em determinados locais, não tentar fazer isso para um país inteiro, que seria praticamente impossível, e aí estender aquelas que funcionaram para regiões mais distantes. Acho que a epidemia de AIDS mudou. Nós tivemos aqui uma evolução em 30 anos excepcional, mas acho que nós temos que nos preparar para o futuro, porque nós temos ainda muita gente infectada transmitindo a doença para os seus parceiros sexuais.
Muito obrigado.